Olá galera, sejam muito bem-vindos à nossa 7ª aula do curso de JavaScript. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Hoje vamos começar a entender funções em JavaScript. Então bora pro vídeo. Vamos lá galera, vamos entender como funcionam funções em JavaScript. Primeiro é bom a gente entender o conceito, para a gente entender como funciona mais na prática. Vamos supor que eu tenho um trecho de código em JavaScript. Eu tenho lá um array e preciso trabalhar com esses dados. E eu sempre vou ter um array e sempre vou precisar trabalhar com esses dados. Então toda vez que eu tiver essa rotina, eu vou ter que fazer tudo na mão ali, a mesma rotina, vai ficar maçante e vai poluir o código, vai ter muito código desnecessário. Então para isso eu tenho as funções. Eu crio uma função que vai executar um determinado bloco de código e chamo ela em qualquer momento que seja necessário no meu código. Com isso eu organizo o código, deixo o código mais limpo, mais bonito, deixo o código mais fluido. Então esse é o conceito de funções. É um bloco de código que eu posso chamar a qualquer momento dentro da minha aplicação. Vamos entender isso na prática. Eu vou criar aqui uma função usando a palavra reservada function. Imprime dados. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E entre chaves, eu vou dar um console.log image maker, que vai ser a minha string que eu vou imprimir. Vou salvar. Se eu rodo isso aqui, não me retorna nada, porque eu não chamei a função. Então eu preciso chamar a função. Imprime dados. Agora eu posso salvar e rodar. Eu não salvei, tem que salvar, né? Ctrl S. Vamos rodar e ele me traz aqui Image Maker. Vamos entender isso. Eu tenho a função aqui e esse bloco de código dentro da função. Toda vez que eu chamo essa função, ela executa esse bloco de código que está entre chaves. Então, se eu copiar isso aqui e colar essa função quantas vezes for necessária ao longo do meu código, quando eu rodo o código, ele me traz o mesmo bloco de código quantas vezes foram chamadas, foram necessárias. Então, esse é o conceito de função. Poderia ter aqui dentro outras coisas, a gente vai ver isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Agora que a gente já entendeu o conceito, e vou criar uma função soma. E vou passar para ela dois parâmetros, n1 e n2. Vamos entender isso aqui. Eu criei uma função soma e estou passando dois parâmetros para ela. Todo valor que eu passo entre parênteses para essa função vai ser usado dentro da função. Então aqui dentro da função eu posso dar um console.log em n1 mais n2. Eu tenho a minha função, ela vai receber dois parâmetros e dentro da função ela vai dar a soma dos parâmetros que foram passados. Se eu venho aqui e chamo soma, aqui, ele está me sugerindo outra coisa, só que eu não quero não, eu quero a minha função que eu criei. E coloco 3 e 5, o que ele vai fazer aqui? Ele vai chamar a função soma, ele sabe que n1 vai ser 3, que n2 vai ser 5, vai somar esses valores aqui e vai trazer no console. Vamos salvar, vamos rodar, e a gente tem aqui 8. Se em algum outro momento do meu código eu preciso fazer uma outra soma, eu chamo aqui soma, os valores que eu quero somar
por exemplo, 5 e 20. Vou salvar, vou rodar, e ele me trouxe aqui. Ele executou a função passando os parâmetros 3 e 5. Executou o bloco de código. Chamei a função de novo, passei novos parâmetros. Ele vai executar a função novamente com os parâmetros que eu passei. Então eu chamei soma com os parâmetros 5 e 20. Ele me trouxe aqui a soma. E com isso eu posso chamar essa soma em qualquer lugar da minha aplicação. Então eu tenho um bloco de código que eu posso chamar em qualquer lugar da minha aplicação. E ele vai ser executado. Vamos entender agora o conceito de retorno. Eu mostrei isso lá na live de desenvolvimento em JavaScript. A gente usou isso lá em formulários. O que a gente está usando aqui, a gente vai usar também lá no domínio do DOM, que é a base da linguagem. Eu vou criar uma função aqui e vou chamar ela de... vamos criar alguma coisa aí. Vamos chamar ela de nome usuário. Vamos passar para ela um parâmetro que vamos chamar user. Vamos chamar de user. E dentro dessa função, eu vou dar um return em user. Só para ficar mais claro, eu vou concatenar isso aqui. Eu já mostrei o que é concatenação. Eu tenho uma string aqui e vou concatenar, vou juntar ela ao valor dessa variável. Então eu vou dizer aqui usuário, 2 pontos, eu coloco aqui mais user. Eu estou concatenando esses valores, não estou adicionando. Então, se eu venho aqui e chamo nome usuário e passo para ele MenteMaker, o que ele vai fazer? Vamos ver isso aqui. Ele vai vir na função, vai pegar o usuário e vai me retornar essa string concatenada com o usuário que eu passei aqui no parâmetro. Se eu salvar e rodar, ele não me retornou nada. Por quê? Aqui no console, eu preciso do console log. E aqui a função está retornando uma string. Pedi ela para imprimir uma string. Se eu quero ver isso aqui no console, eu tenho que chamar um console.log e passar no console.log essa minha função. Vou comentar isso aqui. Então agora eu vou imprimir o retorno da minha função. Vou salvar, vou rodar, usuário MenteMaker. Então aqui eu tenho o retorno de uma função, que eu posso usar até como parâmetro para outra função. Por aí vai. A gente vai aprofundando sobre isso ao longo do curso. Mas aqui eu estou retornando de uma função. Eu chamei a função e retornei nela. Retornei um valor dela. E usei o console log para imprimir o retorno de uma função. Eu acho que deu para ter uma ideia boa disso aqui. Vamos brincar um pouquinho mais com isso aqui. Vamos supor que eu tenho um array carros. A gente viu array em aulas passadas. E aqui eu vou ter maré, Opala, e Monza. Então eu tenho um array com 3 elementos. Lembrando, o array sempre começa do índice 0. É maré aqui, ó. O primeiro elemento vai estar no índice 0. E eu vou imprimir os dados desse array.
Só que é o seguinte, durante a minha aplicação, eu posso ter vários arrays. Então, toda vez que eu tiver que imprimir o dado de uma array, eu vou ter que criar uma rotina para imprimir o dado desse array. Não faz sentido. Eu vou criar uma função que vai fazer isso para mim e eu passo o array como parâmetro para ela. Então, eu vou dizer que function imprime carros. Ela vai ter um parâmetro, eu vou chamar de car. E aqui eu vou dar um for nesse array que eu passei. Esse code está me sugerindo, eu vou fazer. A gente já viu for em outras aulas. Isso aqui não tem segredo. Eu chamei for, criei uma variável que vai ser igual a 0. Vai chamar i, que vai ser igual a 0, enquanto i for menor que carros.length for menor que o tamanho do array carros e mais. Então, eu estou incrementando essa variável. Aqui, eu tenho que mudar para cá. Esse code me jogando no mato aí, ó. E aqui eu vou dar um console.log. Em car no índice i. Vou percorrer o meu array e imprimir cada elemento desse meu array. Aqui eu vou chamar imprime carros e vou passar para ele o meu array. Qual que é o meu array? Carros. Vou salvar. Vou rodar. E ele me traz aqui todos os carros desse meu array. Então, se eu tivesse aqui outro array, vamos copiar isso aqui para poupar tempo. Eu vou chamar esse array de carros 2. E vou passar aqui outros carros. Eu vou colocar Gol, vou colocar Corsa, vou colocar Palio, vou adicionar aqui mais um outro carro, vou colocar Fusca aqui. Fusquinha é sempre bom. Pronto, então eu tenho uma array carros 2. Se eu quiser imprimir o meu array carros 2, eu posso chamar essa mesma função imprime carros e passar para ela como parâmetro agora o carros 2. Vou salvar, vou até comentar isso aqui primeiro para não dar confusão. Vou salvar, vou rodar e ele tem aqui Gol, Corsa, Palio e Fusca. Então assim eu consigo, com essa rotina, imprimir dados do meu array. Então toda vez que eu tenho uma array, eu posso imprimir os dados aqui. Posso usar essa função para imprimir. Poderia usar para trabalhar com os dados, poderia fazer muita coisa aqui, mas o conceito de função é esse. Eu tenho uma função que vai executar um bloco de código sempre que ela for chamada. Então é isso, galera. Espero que todos tenham entendido. Quem não entendeu, deixa nos comentários. Vai lá e fala, ó, não entendi essa parte, explica de novo. Faz mais vídeo, a gente explica. Não tem problema, manda nos comentários aí que a meta é ajudar todo mundo, a meta é todo mundo aprender. Então, quando você pergunta, quando eu sei a sua dúvida, eu consigo elaborar uma resposta para que fique simples para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e bora para o próximo vídeo.